Olá amigos sobrecarregados, eu sou Marco Antônio Abreu e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Overloaded. Hoje eu trarei para vocês uma ideia bem bacana, que é como construir um web service sem usar Apache, IS ou qualquer outro desses servidores web. Tudo isso nós faremos apenas com a linguagem Go. Para quem não sabe, a linguagem Go é uma linguagem de programação de código aberto desenvolvida pela Google e lançada em novembro de 2009. Ela é multiplataforma compilada com foco em produtividade e no processamento concorrente. Uma das maiores vantagens da linguagem é a facilidade de criar web services de forma fácil e rápida. Mostrarei aqui os primeiros passos para isso, com uma estrutura básica e funcional, mas que pode ser facilmente ampliada e melhorada. Mas antes de começarmos, deixe aí seu like, se inscreva no canal se você já não for inscrito, assine as notificações e vamos por aí. Vamos ao que interessa agora, botar a mão na massa. Só deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu tinha feito um vídeo anteriormente e nele eu escrevia o código enquanto ia explicando. Só que o vídeo ficou longo demais, aí eu decidi colocar já o código pronto e só explicar o código que está aqui, ok? Vamos adiante. Bem, tudo começa aqui no Go, tá? O main.go, como a maioria das pessoas que trabalham com Go está acostumada. Temos nossa função main, tá? Eu vou explicar o que tem nela aqui e as demais funções que serão utilizadas. Aqui nós temos a struct, que eu chamei de myWebServer, para representar o nosso web server que nós estamos desenvolvendo. E temos algumas funções. Aqui nós temos o primeiro método, que é o método new. O método new ele inicializa a nossa estrutura de dados. Ela recebe a porta, que é a porta que vai ser utilizada para ouvir as requisições. Tá? Caso nenhuma porta seja especificada, ele assume que é 8080, é comumente utilizado 8080, né? As pessoas sabem disso, e atribui a estrutura. Aqui eu inicializo o meu mapa de requisições possíveis, né? Na verdade, mapa que associa o que nós vamos colocar no barra qualquer coisa com a função que será executada de fato. E coloco a requisição raiz, né? A requisição raiz é uma quando não informo nada, eu chamo simplesmente lá o web server sem passar nenhum parâmetro de nome de função, tá? Apenas o nome dele com opcionalmente a porta. Temos aqui nossa função addHandler. Ela adiciona o serviço ao nosso web service com o nome dela, que esse nome será o nome que será utilizado na chamada, é o nome do site ou IP barra o nome da função. E associa, recebe também a função que será executada. Dou um print aqui apenas para a gente ver que foi chamada de fato e faço uma limpeza tirando todas as barras do início. Só também por caso de alguém colocar no addHandler as barras isso, barra aquilo, ou duas barras e a gente limpar. Outras limpezas seriam necessárias, como por exemplo, tirar espaços ou verificar se tem espaços e acusar um erro, ou verificar se tem algum caractere impróprio, como sei lá, um asterisco, alguma coisa assim, para não deixar criar essa função com um nome inválido. Aqui eu atribuo a barra para ficar mais fácil na hora de buscar, vocês vão ver mais à frente, e guardo a função associada ao nome. E, de fato, agora, aqui eu coloco essa função, tá? O nome dessa função associado ao nosso listener. Esse nosso listener é quem vai realmente receber todas as requisições e também vai distribuir para todos. E poderia ser chamado de orquestrador também. Tá? Ele vai receber requisição e despachar para cada método adequadamente. Tá? Que eu tenho também o método start. O método start é o que inicia de fato o nosso servidor. Enquanto eu não chamar esse método, nosso servidor não está ouvindo a porta. E tenho aqui a função root handle. Essa root handle é aquela que a gente associou lá em cima, que é a função raiz. Tá? É um método raiz que será executado caso não seja especificado nada. Com esse aqui, a gente já pode ter uma certa ideia de como a coisa vai funcionar. Aqui eu decoro só uma mensagem para dizer que ele foi chamado, tá? E mostrar qual é a porta que está sendo ouvida. Dou um rec
.done. Rec é o que ele recebe, é a requisição em si. Tá? O método vai receber, todo método precisa receber uma requisição. Que lá conterão seus parâmetros, um arquivo anexado, o método que está sendo chamado, se é post, get, put, delete. E aqui ele encerra a execução. Ele diz assim, ó, acabei o que eu tinha que fazer. Tá? Isso deverá constar em todas as requisições, em todos os métodos de execução de função. E aqui tem nosso listener. Nosso listener é bem simples, tá? Eu dou um print só para mostrar o que é que tem. Tá? Ele recebe, já estava esquecendo, tá? Eu pulei aqui. Ele recebe o response writer, ou seja, aonde eu vou escrever para que o meu servidor HTTP mande a resposta para o cliente. A requisição que foi gerada pelo browser e chegou no servidor HTTP. Aqui eu pego a URI. Por quê? Porque eu preciso verificar se foram passados parâmetros nessa URI. Para o caso apenas ilustrativo, tá? Eu não preciso fazer exatamente assim, eu tenho outras maneiras de pegar os parâmetros. Isso é apenas ilustrativo, caso eu queira fazer um parser na requisição. Então eu pego a URI, verifico se tem uma interrogação, ou seja, o que tiver depois da interrogação é parâmetro que será passado para a função. Caso a interrogação seja o primeiro caractere, ou seja, eu não tenho nenhum método que foi especificado, então no service specified, ou seja, não tive nenhum método especificado e retorno o erro. Caso não tenha a interrogação, eu assumo que a minha URI é apenas uma chamada direta a método e guardo o nome do método. Busco qual é a função daquelas funções associadas aqui em cima, tá? Lembra aqui? Então, lembra aqui o que nós fizemos aqui? Então, aí aqui embaixo eu tenho a busca dela. Se ele não encontrou, ou se essa função é new, ou seja, não existe, service not found. Eu posso ter especificado alguma coisa errada, eu posso ter escrito alguma coisa errada na minha solicitação, e com isso eu não encontrei o meu serviço, eu não posso executar nada. Aí sai fora. Aí eu venho e inicializo myRec, que é a requisição que será de fato tratada, a forma como ela será tratada dentro da nossa estrutura de My Web Service foi criada aqui. Eu preciso de uma estrutura de dados que guarde não só o que eu recebi, response writer e request aqui em cima, tá? Como também eu preciso de outros parâmetros. Então eu crio uma estrutura que encapsula tudo isso e com isso eu movimento apenas uma única estrutura de dados por todos os métodos e não duas ou três ou quatro. E chamo uma GoRoutine, chamo a função que foi especificada, tá? Que foi encontrada aqui como uma GoRoutine, passando o ponteiro da minha estrutura de dados. Passar ponteiro, eu não passo a estrutura, eu não copio a estrutura. Muito mais rápido passar ponteiro do que passar a estrutura, né? E aguardo ela terminar, para que eu possa controlar quando ela acabou. Tá? Mas como é que é essa minha estrutura de dados afinal? Vamos aqui no myrequest.go, tá? E eu tenho essa estrutura de dados aqui. Ela armazena, tá? O request, o response writer e o wait group, a classe do Go que controla a execução das GoRoutines. Então, o que eu preciso fazer? Inicializar ela, tá? Armazeno os dois parâmetros e adiciono que esta requisição, esse wait group, vai controlar uma GoRoutine. Tá? O que ela faz? Aquele método wait que nós vimos chamado lá, simplesmente ele chama o método wait desse wait group. E quando eu dou o done, lá no My Web Server, ou lá na minha rotina inicial, que eu vou mostrar para vocês lá no main.go, ele chama o done do wait group. Esse done do wait group faz o quê? Informa para a linguagem Go que a GoRoutine acabou e que a linguagem pode limpar tudo que for necessário, todas as variáveis, todas as estruturas, todos os ponteiros. Ok? Aí aqui de volta ao main.go, o que é que nós temos? Temos a declaração da variável myWS. Essa declaração
tá? É necessário para que essa variável possa ser utilizada em todos os métodos. E uma declaração de uma variável versão, que eu vou explicar para vocês o que é. Aqui, inicializamos a nossa estrutura de dados, aquela mesma que nós declaramos aqui, tá? A mesma que nós declaramos aqui. Inicializamos ela com a porta 8080. Eu não precisaria colocar isso, porque é o padrão que nós definimos lá. E declaro que eu vou ter 3 funções, vou ter 3 métodos. O método somar, o método potência barra quadrado e o método versão. E as respectivas funções que serão executadas quando esses métodos forem chamados. E starto, né? Inicio o nosso web server. O que é a função somar? A função somar, simplesmente ela pega 2 parâmetros, verifica se um deles está vazio. Se está vazio, não tem como somar duas coisas, né? Passo um número e passo outro vazio, eu não tenho que somar ali. Tá? Ou, se ambos estiverem, aí mesmo eu não tenho nada para fazer. Parseio, caso não esteja, né? Caso eles não estejam vazios, nenhum dos dois, eu parseio o valor para x. Se o valor for inválido, informo que o valor foi inválido. Parseio o valor de y, informo caso ele esteja inválido. Faço o quê? Mando a resposta para o meu cliente. Vamos usar um browser, tá? E esse browser você vai ver a resposta, passando x, y e a soma dos dois. O que mais que eu tenho? Simplesmente rec.done. Aquela requisição que ele vai receber aqui em cima, que todos os métodos usando a nossa estrutura terão que receber. Simplesmente eu dou rec.done. Ou seja, acabei, encerrei minha execução. Não tenho mais o que fazer. Tchau para você. Potência quadrado. Por que nós definimos potência quadrado? Não podia ser só quadrado? Podia. Eu só quis elucidar aqui que a gente pode usar uma nomenclatura semelhante ao REST, tá? Onde você tem um método, submétodo, tudo bonitinho, tá? Diferenciando via método de envio, como o put, o get, o post, etc. Tá? No caso aqui, todos eles serão por get, porque eu vou usar o browser, mas podemos, num cliente de verdade, pode-se usar qualquer método, ele vai ouvir todos. Voltando à função potência quadrado, eu pego o valor de x, verifico se esse x está informado, se não eu dou o erro de faltar parâmetro, parseio ele de novo como float, testo se teve erro, se teve erro dou a mensagem, e aqui eu respondo que o quadrado de alguma coisa é essa outra alguma coisa, mostrando o valor que foi passado e o quadrado desse valor. De novo, rec.done. Lembrando, sempre temos que ter o método rec.done no final de cada função, para não termos problema com o Go. Tá? Ele precisa disso. E temos o versão handle. Lembra que a gente criou ele aqui em cima? Já estava esquecendo dele, né? Versão handle. O que tem o versão handle? Ele só mostra a versão do nosso web service. Não é do my web server, da estrutura que eu bolei, que eu criei aqui. Tá? Não é essa, é a estrutura do meu web service. Para o cliente poder saber, se eu for fornecer isso como serviço público na internet, eu tenho que fornecer para o meu cliente que versão ele está usando. E numa documentação eu digo que a versão tal tem esses métodos, uma versão posterior vai ter alguns métodos a mais provavelmente. E nessa versão handle aqui, o que ele faz? Ele simplesmente exibe a versão da minha API é o número da versão. De novo, rec.done, encerra. Vamos ver isso funcionando? Beleza, eu vou executar aqui. Opa, aqui. Normal, go, run, main.go. Rodando. Olha aqui. Nossos comentários lá, tá? Que nós colocamos. O add handle tem o barra. O add handler tem o somar. Add handler potência barra quadrado. E add handler versão.
quando ele criou os métodos, quando ele definiu quais seriam o nome dos métodos, que seriam especificados no comando HTTP, exibiu aqui. E Starting my web service with port 8080. Ok? Vamos agora ao browser para a gente fazer o teste e executar estes comandos para ver como é que ficaram. Muito bem, estamos aqui no browser. Eu vou escrever localhost 2.8080 / somar. E eu vou passar parâmetros. X é igual a 12 e comercial, Y igual a 7. Aqui, a soma de 12 e 7 é 19. Nos casos decimais, lembra, nós parseamos como float, ok? Se eu tivesse parseado como int, exibido como int, não apareceriam essas casas decimais. Vamos fazer outro teste? 10 e comercial, y igual a 5. 10 e 5 é 15. Agora vamos fazer o outro método. Potência barra quadrado. Interrogação x igual a 3. Aqui, o quadrado de 3 é 9. Outro número podemos botar 4. O quadrado de 4 é 16. E o outro que nós temos é versão. Versão, olha ali. A versão da minha API é 1.2.3, igualzinho que nós colocamos lá. Ok? Então, está funcionando. Beleza. Aqui de volta no nosso código, podemos ver as chamadas sendo feitas. Tá? Somar, interrogação, x igual a 10 e comercial y igual a 5. Potência quadrado x igual a 3, potência quadrado x igual a 4 e versão. Isso tudo porque nós colocamos a depuração lá, senão não apareceria nada. É bom, na verdade, ser guardado num arquivo de log, né? Esse log ser virado, sei lá, uma vez por dia, uma vez por hora, dependendo da utilização. Mas isso aqui é só nível de demonstração, né? Aqui, confirmando, versão 1.2.3 foi a versão que nós colocamos aqui. Temos que lembrar que isso aqui é o web service para o seu cliente, ok? Não é o My Web Server. Aqui nós podemos até colocar uma versão dele, mas aqui não tem nenhum, não é o caso, tá? Que nós faríamos. Aí teremos que definir aqui em cima uma versão, uma variável com a versão, e aqui um handle, um add handler, chamando uma função versão qualquer para exibir o código da versão. Teríamos aqui também um add handler com nome do método, um My Web Server Version, alguma coisa nesse sentido, e o nome do método que será executado. Esse nome de método aqui, o nome aqui, tem que ser diferente dos outros. Tem que ser diferente desses aqui também. Então, não pode ser utilizado mesmo, dá erro na execução. Como aqui é a infraestrutura, tá? A nossa classe, entre aspas, que nós vamos usar, vamos dar um nome diferenciado dos métodos criados pelo sistema. Ok? Bem, por hoje é isso. O que acharam da ideia? Gostaram? Se gostaram, deixe seu joinha. Se não gostaram, deixa nos comentários. Tem uma ideia melhor? Coloca lá nos comentários também. Assinem o canal, ativem as notificações, compartilhem com os amigos e sigam a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram e no nosso blog, overloaded.com.br. Ok? Um abraço, até a próxima!